Olá, queridos irmãos de Jornada Terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte desse nosso momento aqui em nosso canal da Casa da Santíssima, para mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nossa pergunta é a 7.1 até a 7.5. Nós encerraremos aqui a primeira parte do livro, não é? Para quem não sabe, a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela dá origem a esse livro de Kardec aqui, tá? A Gênese, que é a parte da criação, não é? A vida e a morte, os elementos universais, não é? Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos deu origem ao livro A Gênese. E hoje nós estamos aqui terminando essa primeira parte, não é isso? Então vamos lá. Pergunta número 7.1. Inteligência e instinto. Então a gente vai comentar o que é inteligência e o que é instinto. Não é isso? Vamos lá. A inteligência é atributo do princípio vital, ou seja, é um atributo desse princípio vital que dá origem à vida que nós estudamos. Ela faz parte disso? E a resposta dos espíritos: não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Muito legal, não é? Exatamente. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, no caso das plantas, não é? Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então nós sabemos, queridos irmãos, que é o princípio, né? É princípio inteligente, ou seja, o espírito, ou esse princípio inteligente se unindo à matéria, é que vai intelectualizá-la, é que vai trazer inteligência a ela, não é? Então, a matéria ela pode existir com vida? Sim, vida orgânica simplesmente. Mas aí dizer que aquela forma de vida pensa, age por inteligência, por vontade, de forma nenhuma, não é? Como ele coloca aqui, as plantas, elas são programadas para buscar a luz, não é? Distribuir elementos, não é? Se reproduzirem, mas elas agem simplesmente por um mecanismo, uma automatização que nós chamamos, ou seja, elas foram projetadas para aquilo. A planta não pensa como um animal, não é? Poxa, será que ou como a gente, será que eu vou ali, eu vou ganhar uma comida, no caso de um cãozinho, tá com fome, vê as pessoas e vai lá pedir comida. A planta não, ela está ali. Ela segue a luz, não é? Ela absorve os nutrientes pela irrigação, mas é uma coisa muito instintiva, não é? Ela não pensa para fazer aquilo, tá ok? Então, a inteligência não é um atributo, né, dessa união com a vida, da matéria com a vida, não, tá? Ela depende desse princípio inteligente, que são criaturas que já detêm a capacidade de pensamento, não é isso? Então vamos lá, e tem um comentário do Kardec aqui. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento e a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, cada um assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de promoverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade, sem inteligência. São os corpos brutos, é a rocha, os gases, os minerais, não é? São os corpos inanimados.
Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Então, isso a gente encaixa nas plantas, não é? Que eles são dotados de corpo, vitalidade, mas que não têm inteligência para pensar como um animal já mais evoluído ou como um ser humano, não é isso? Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, esse terceiro caso aqui é onde nos enquadramos, que nós somos seres que temos um corpo material, temos a vida orgânica e temos um princípio inteligente, que é o nosso espírito, que caminhou por inúmeros reinos, se elaborando, se arquitetando, se individualizando, não é? Como nós já estudamos no passado aqui, em outras perguntas anteriores, até chegar na humanização, tá? Então, essa terceira quadra aqui são os seres que realmente pensam, não é? Que de alguma forma agem não somente por instinto, mas eles já agem por vontade. Eles pensam como um cavalo, como um cachorro, não é? Como a baleia, o macaco, os animais que já têm um certo grau de inteligência. Uma inteligência fragmentada, não é? Não completa como a nossa, mas uma inteligência que lhes faculta já tomarem decisões que eles pensam de alguma forma. Que eles decidem, eu quero fazer isso, eu não quero, não é isso? Então vamos lá, pergunta 7.2. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Então, Kardec pergunta de onde vem essa inteligência que nós temos? E aí os espíritos respondem aqui que eles já disseram que é a inteligência universal. Então, nós somos inteligentes porque a inteligência suprema do universo possibilitou isso a todos nós, não é isso? Nós somos uma criação divina. Nós somos uma criação da inteligência suprema do universo. Quem é? Que nós conhecemos pelo nome de Deus. Então, essa faculdade que nós temos vem dessa filiação, digamos assim, né? Que nós temos com essa criação divina, com esse Criador universal, que nos facultou o dom de pensar, de desenvolvermos uma inteligência, não é isso? Então vamos lá. Aí está aqui uma subpergunta de Kardec, é a 7.2a. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Ou seja, então a nossa inteligência ela é uma parte da inteligência universal e a gente assimila, retira isso, não é? Será que funciona assim? E a resposta dos espíritos: isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, os espíritos respondem que não é bem assim, não é? Que nós possuímos uma inteligência própria, que nos faculta uma coisa chamada livre-arbítrio. É aí que começa a responsabilidade do homem, do espírito encarnado. Quando ele começa a ter o livre-arbítrio sobre as suas decisões, começa a pensar o que é certo, o que é errado, não é? Então, essa inteligência rudimentar que nós fomos desenvolvendo e estamos ainda no processo de desenvolvimento dela, porque ainda falta muita coisa nós aprendermos. A Terra é um planeta de provas e expiação, um planeta ainda muito primitivo com relação a mundos superiores.
a criaturas superiores que tem aí por esse imenso universo. Então, essa inteligência do Carlinhos, a sua inteligência, de todos nós, ainda estamos num processo de elaboração, de desenvolvimento, mas é uma peculiaridade minha, sua, nossa, ou seja, é uma coisa particular que nós recebemos e nós vamos desenvolvendo até chegar no estágio de moralidade, não é? Trazer uma inteligência altamente de acordo com as leis universais que gravita em torno de uma certa conduta, de uma moralidade, de um pensamento unificado pelas criaturas, não é? Que chegaram a um nível, a um patamar mais elevado nessa grande hierarquia espiritual que nós estamos caminhando, ok? Então, é um atributo pessoal nosso, que nós recebemos, nós estamos desenvolvendo e melhorando ela a cada dia, a cada existência, não é isso? 7.3. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. O que seria o instinto? Instinto é aquilo que a gente faz automático, não é? Quando nós encostamos, se eu estiver passando roupa e encostar no ferro, eu tiro automaticamente a mão, nem lembro, nem percebo, é rapidamente. Isso é instinto, não é? Se a gente vê um perigo, a gente foge, corre, dispara aquela adrenalina, isso é instinto de conservação. Aquele pensamento que nós temos é instintivo de que aquilo ali está errado, sabe? Alguma coisa que flui na nossa mente, caramba, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não está legal, isso aqui não vai ficar bem. Isso é instinto. Então, existem vários tipos de instintos, não é? Então, isso é uma forma rudimentar da inteligência, tá? E, pouco a pouco, os seres vão desenvolvendo uma inteligência realmente que você pensa. Aí é inteligência, não é? Você decide sim ou não, vou ou não vou, enfim. Eu decido as minhas ações, isso é inteligência. E tudo aquilo que é automático é instinto, não é? Então, uma coisa não depende da outra, não é? Primeiro vem os instintos, posteriormente as criaturas vão desenvolvendo a inteligência, ok? Então, vamos lá. Pergunta número 7.4. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba e começa a outra? Ou seja, será que eu tenho uma linha divisória? Isso aqui é instinto, agora isso aqui é inteligência, não é? Será que tem como encontrar essa linha de divisão aí? E os espíritos respondem a Kardec: não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, a gente não tem uma linha divisória, não é? Agora o instinto vai ficar aqui, eu só vou fazer as coisas inteligentes. Não existe isso. Porque, por mais que tenhamos já inteligência, nós temos as ações instintivas, como eu falei no início. Se eu encosto numa brasa, num ferro quente, é automático eu tirar a mão. A gente nem pensa, não é? Nosso sistema respiratório, nosso sistema digestivo, isso age como uma automatização, é um tipo de instinto. Automaticamente, nosso corpo ele funciona uma série de funções que nós programamos, nós fomos programados ao longo do tempo para exercer. Eu não penso que eu tenho que fazer digestão, que eu tenho que respirar, que meu coração tem que bombear sangue, não. Simplesmente acontece, não é? Então não há uma linha divisória, não, agora não tem mais instinto, agora é só inteligência. Que uma coisa se confunde com a outra. Mas a resposta dos espíritos aqui, mas é muito claro
nós percebermos quando eu agi por instinto, quando eu agi por inteligência. Se eu tirei a mão rápida do fogo, foi instinto, nem pensei. Se deu um tiro ali ou um carro subiu a calçada, eu fugi, é instinto de conservação. A gente não para, ih caramba, vem um carro ali, eu tenho que fugir. Não, é automático. Ih, saiu um pipoco ali de tiro, alguma coisa desse tipo. Eu não vou pensar, eu tenho que abaixar, eu tenho que me esconder. Não, é automático, a gente foge na hora. Então isso é instinto. Agora, a decisão que eu tomo, que eu tenho uma noção de que a minha vontade prevaleceu, isso é inteligência, certo? Então, não existe essa divisão, instinto e inteligência, mas nós conseguimos sim identificar as atitudes instintivas das que eu penso, da minha vontade de fazer, não é isso? Então vamos lá, pergunta 7.5. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, os instintos vão diminuindo ao passo que o intelecto vai surgindo. Será que é certo falar isso? Então a resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. É o que nós comentamos ali ainda há pouco, não é? Alguns minutos atrás. Então, instinto também é aquela voz que fala dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria consciência. É aquele feeling que a gente tem de que, caramba, isso aí não vai dar certo. Isso aqui é o caminho, esse aqui não vai ficar legal, mas muitas vezes nós o ignoramos. Nós buscamos a razão em tudo. Claro que o bom senso diz que temos que ter razão nas nossas decisões, não é? Agora, quando a gente ouve essa voz interior, é aí que está aí a razão. A razão diz que pode ser uma coisa da minha cabeça, mas o meu instinto interior, ele diz que eu devo seguir isso, que tem um fundamento, e muitas vezes eu ignoro. É aí que o materialismo entra, que os homens, por achar que conhecem tudo, conhecem todas as leis, como Kardec diz, será que a humanidade, a ciência já desvendou todas as leis do universo? Mas é claro que não, é óbvio que não, não é? Nós não conhecemos nada, praticamente nada do que tem por aí. E a gente acha que conhece tudo, que a minha razão prevalece sobre tudo e todos, que o mundo foi feito para me agradar. E a vida não funciona assim, a vida não é assim. Então é aí que nós devemos deixar muitas vezes que o instinto diga, dê o seu recado. E a gente escuta, aí a gente avalia à luz da razão. Mas é importante dar ouvido, observar esse instinto, essa coisa que nós possuímos, que fala muito, às vezes muito antes da razão acontecer. E a gente sempre, ou grande maioria das vezes, nós ignoramos. Aconteceu já comigo inúmeras vezes. Acredito que com os senhores também já aconteceu inúmeras vezes, não é isso? Então, o instinto sempre acontecerá. Como eu falei, por mais que tenhamos inteligência, se eu encosto numa coisa fervendo, eu não vou parar para pensar, eu devo tirar a mão daqui? Tá me queimando, eu vou tirar minha mão. Já era. É automático. Encostei, eu tiro. Não é? A gente nem pensa, quando viu já tirou. E aí que vê que está queimado. Poderia ter sido pior, que se ficasse ali. Não é? Não é como aquele desenho animado que o sujeito dá o vácuo no espaço, que caiu a árvore, aí ele olha para baixo, dá tchauzinho para a câmera e cai. Coisa não acontece assim, não é? É automático. Então, por mais que tenhamos inteligência, sempre haverá o instinto. Faz parte desse nosso contexto, não é? Em mundos materiais. Pode ser que
em outras paragens, daqui a algum tempo, com outro tipo de corpo espiritual, nós não tenhamos isso. Somente a razão, a inteligência. Mas nos mundos materiais como a Terra, nós necessitamos do instinto. Seja ele de sobrevivência, seja ele de intuição, não é? De aquela voz íntima, enfim, ele sempre acontecerá. Então vamos lá. A pergunta aqui, 75A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Não é? Por que nem sempre a razão é um guia infalível? E a resposta dos espíritos: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Exatamente o que a gente conversou ainda agora. O homem acredita que ele sabe tudo. O orgulho, o egoísmo, né? Acredita que conhece tudo, que ele tem razão em tudo. Exatamente o que está aqui. Então a razão, ela não seria infalível se as pessoas não fossem tão orgulhosas, tão prepotentes, né? Tão preconceituosas, tivesse tanto egoísmo. Isso tudo faz com que muitas vezes a razão aconteça de forma equivocada. Porque a minha razão é assim, mas isso não condiz com o todo, com o que é as diretrizes universais. Então o grande problema é esse, tá? Então vamos lá. Porque nem sempre o guia é guia infalível à razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Lembra que a gente conversou? O instinto é automático. A razão, a inteligência, dá ao homem o livre arbítrio. E é aí que começam as complicações. Nós nos complicamos perante as leis divinas pelo livre arbítrio, pela razão que eu tenho de fazer isso. Qual é a razão que me levou a fazer aquilo? A vontade. A minha vontade. O meu raciocínio. Eu quero fazer isso, eu fiz isso, eu quero dessa forma, eu farei dessa forma. Então a gente adquire débitos exatamente por isso. Muitas vezes pelo orgulho, pela falta de um olhar crítico ao nosso redor, não é? Um olhar mais fraterno, e a gente acaba se complicando, não é isso? Então vamos lá, e Kardec faz um comentário final aqui. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, que é o nosso caso aqui. Isto é, a vontade e a liberdade. Então, o instinto é uma espécie de inteligência, sim, muito rudimentar. Por exemplo, as abelhas, elas vieram programadas para fazer aquelas colmeias perfeitas, milimetricamente correta, aquelas casinhas da colmeia ali, não é? Tem todo um projeto ali que elas cuidam. Então, elas têm um instinto para aquilo ali. Se você tirar ela dali e mandar ela fazer outro tipo de arquitetura, ela não vai fazer. Ela vai começar de novo, projetar uma nova colônia ali de abelha, uma nova colmeia. Não é isso? Porque ela recebeu a projeção instintiva para aquilo ali. Um coral que cresce no oceano, aqueles animais que quando morrem ficam rochosos, calcifica e fica tudo branco. Ele vai crescendo, vai fazendo o seu papel sem ter consciência de nada, é o instinto. Vai formando ilhas de corais, não é? Vai crescendo, vai formando aqueles recifes. Aquilo ali é uma coisa instintiva. Ele não pensa, não, eu tenho que aumentar, tenho que crescer
para criar um recife de coral para abrigar os peixes, a vida marinha. Ele não pensa isso. Ele simplesmente segue o seu instinto. E assim vai. Então o instinto é uma forma muito rudimentar de inteligência. E ao passo que as criaturas vão ficando inteligentes, elas têm o instinto, mas passa a obrar pela sua vontade. É aí que entra o livre-arbítrio no ser humano. Nós obramos pela inteligência com o nosso livre-arbítrio, coisas que os animais não têm, não é? Os animais, eles seguem uma programação, a inteligência é muito restrita, não tem consciência do erro ou do certo, ou muito pouco, não é? A gente vê um cachorro que a gente dá comandos para ele, ele entende que aquilo ali é errado, aquilo ali é certo, mas ele não tem noção das consequências disso. Então ele não segue uma questão de causas e efeitos como nós, a grande lei de causas e efeitos. O problema é quando a consciência começa a ser adquirida do certo e do errado. É aí que entra o antigo chamado pecado, não é? Que nós não classificamos de pecado. São os erros e os acertos na caminhada do espírito imortal. Todos nós passamos por isso, não é? Para isso teremos uma nova oportunidade, novas chances de reparação desses erros, que nem sempre é pela dor, como a gente sabe, não é? Por inúmeros fatores, de inúmeras formas. A lei divina ela é muito ampla para os seres inteligentes da criação, no caso, os espíritos, nós, que já galgamos todas essas etapas aí anteriores. Tá ok, meus irmãos? Então fica aqui o nosso estudo de hoje, que Deus nos abençoe e estudemos a doutrina espírita, vale muito a pena. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai comentando. Um grande abraço a todos, muita paz e muita luz para você, para toda a sua família. Graças a Deus.